Solicito da senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Bom dia. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada para a 9ª sessão extraordinária. Alex da Academia, vereador presente. Aloísio Pinheiro. Doutor André Sacco. Andréa Capriotti. Toniolo. Batista Comunidade, vereador presente. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. De Paula, vereador presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar. Professora Mazé na secretaria. Professor Mário Luiz. Maluco Beleza, vereador presente. Branco, vereador presente. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque. Valdomiro Ventura. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada da 9ª sessão extraordinária da Câmara de Osasco. Aloísio Pinheiro, vereador presente. Doutor André Sacco. Andréa Capriotti. Toniolo. Cláudio da Locadora. Josias da Juco. Vereador André Sacco, vereador presente. Doutora Karen Gaspar. Professor Mário Luiz, vereador presente. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Com a vereadora Andréa Capriotti, 16 vereadores responderam à presente chamada. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, daremos início à sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. A senhora secretária procederá à leitura do primeiro item do edital de convocação. Edital número 18/2015, edital de convocação. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem às sessões extraordinárias que se realizarão às 10 horas do dia 19 de maio de 2015 para apreciar as seguintes matérias. Projeto de Lei Complementar 07 de 2014 da Prefeitura do município de Osasco altera o artigo 5º, os artigos 5º, 10º, 11 e 17 da Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011, e dispõe sobre a outorga e a gestão de concessão, as quais visam ao fornecimento, à instalação, à manutenção de itens de imobiliário urbano e sua exploração publicitária. Projeto de Lei Complementar número 11, 2014, da Prefeitura do município de Osasco, altera a denominação de Escolas Estaduais de Educação Infantil e Escola Municipal de Ensino Fundamental, acrescenta os subitens 1.2.14, 1.2.15 e 1.2.16 da linha A do inciso 9º, parágrafo 2º do artigo 3º e subitem 1.5.8 da linha B
do inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 3º e acrescenta cargos de vice-diretor aos previstos no artigo 5º, altera o anexo 2, revoga os subitens 1.315, 1.317, 1.312, 21, perdão, da linha A do inciso 6 do artigo 3º e o subitem 1.135.35 da linha B do inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 3º, tudo relativo à Lei Complementar número 239, de 29 de junho de 2012. Projeto de Lei Complementar número 4/2015, Prefeitura do Município de Osasco, dispõe sobre a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, decorrentes dos serviços públicos cartoriais e notariais, constantes nos itens 21 e 21.1 da lista de serviços do anexo da Lei Complementar número 139, de 24 de novembro de 2005. Projeto de Lei 6112, Prefeitura do Município de Osasco, dispõe sobre a transformação da EMEIF Hélio Aparecido da Silva para MF Hélio Aparecido da Silva. Projeto de Lei 62/2012, Prefeitura do Município de Osasco dispõe sobre a transformação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Leonil Cre Bortoloso para Creche Leonil Cre Bortoloso. Projeto de Lei 2014, Josias Nascimento de Jesus dispõe sobre a criação do Serviço de Disque Denúncia e dá outras providências. Projeto de Lei 5514, de Alex Sandro de Souza Sá, dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Osasco. Projeto de Lei 8114, vereador Alex Sandro de Souza Sá, institui a criação da Semana Municipal dos Aposentados e da outras providências. Projeto de Lei número 82/2014, Valdomiro Ventura da Silva, dispõe sobre denominação da Rua Oswaldo de Jesus. Projeto de Lei 84/2014, Valdomiro Ventura da Silva, dispõe sobre denominação da Avenida Francisco Boaventura de Lima. Projeto de Lei número 21/2015, André Saco Júnior, dispõe sobre denominação de praça no Jardim Helena Maria. Projeto de Resolução número 5/2014, Reinaldo Hipólito Leal, altera o artigo 38 e acresce inciso 9º ao artigo 46 da Resolução número 12 de 94, resolução regimento interno, instituindo a Comissão Permanente de Políticas Afirmativas de Raça e Gêneros e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 34 de 2014, Sebastião Bognar, dispõe sobre concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao senhor Valdemir Felício Toso Pimentel. Projeto de Lei Legislativo número 4/2015, da vereadora Karen Gaspar, dispõe sobre concessão de placa comemorativa ao Jornal Diário da Região. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2015, Batista de Souza Moreira, dispõe sobre concessão de título de cidadão osasquense ao senhor José de Paula Neto, Netinho de Paula. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2015, Batista de Souza Moreira, dispõe sobre concessão de medalha Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco ao senhor Sebastião Vitorino Pereira. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2015, Valdir Pereira Roque, dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao Osasco Plaza Shopping. Projeto de Lei número 29/2015, da vereadora Mazefa Varão, Alex Academia, Luiz de Pinheiro e outros vereadores, Valdir Roque, Maluco Beleza, Toniolo, Dinei Branco,
que institui a Semana de Incentivo à Economia Solidária no município de Osasco e dá outras providências. Cientifique-se, publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 15 de maio de 2015, assina Jair Assaf, presidente. É esse o edital, presidente. Atenção, senhores vereadores, para a leitura do primeiro item, a ser lido pela secretária Mazé. Primeiro item, projeto de lei complementar número 7, 2014, da Prefeitura do município de Osasco, altera os artigos 5º, 15 e 17 da Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011, e dispõe sobre a outorga e a gestão de concessão, as quais visam ao fornecimento, à instalação, à manutenção de itens do imobiliário urbano e sua exploração publicitária. Esse projeto contém uma emenda, senhor presidente. É uma emenda de minha autoria a partir da discussão com a Comissão de Economia e Finanças. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 7 da Prefeitura do município de Osasco. Liderança, solicitamos das lideranças desta casa que se manifestem quanto ao número de vereadores que terão a preferência para a discussão. Apagaram o lampião. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Luísio. Presidente, já está entendimento aqui com a liderança da oposição, o novo vereador, doutor André. 2 vereadores da oposição, 2 da situação. 2 da situação, vereadora Luísio e vereadora Mazé. E por parte já está definido, vereador André e vereador Bognar, não é isso? Para a discussão do projeto. Nós colocamos a tribuna à sua disposição e Vossa Excelência tem 5 minutos para discutir a matéria. 30 minutos. Desculpa, 30 minutos. Doze horas e 16 minutos e 25 segundos. Então, portanto, uma boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a primeira sessão extraordinária. Cumprimentar o presidente, Jair Assaf, eleito democraticamente aqui pela Casa. Cumprimentar os demais membros integrantes da mesa, nossos vereadores e vereadoras, e todos os senhores vereadores e o público, também a imprensa, que está ali nesse momento representada pelo Messias. Cabra assíduo aí, com a presença assídua aí na Câmara Municipal. Não é isso, Messias? Está presente sempre, é isso aí. Senhor presidente, nós estamos iniciando, portanto, a discussão do projeto de lei complementar, número 7, de 2014. Esse é um projeto que eu considero um projeto impactante, porque ele tem a ver com uma lei anterior, a Lei Complementar 206, popularmente conhecida por Lei Cidade Limpa. E esse projeto de lei, apresentado pelo Executivo já no ano anterior, aí por várias circunstâncias ele foi alterado, bastante melhorado o projeto, e depois foi reencaminhado a essa casa, porém, nós fizemos os pareceres no ano passado ainda, mas por questão de agenda da Câmara, série de questões, não foi votado no ano anterior. E nós temos, portanto, pareceres ainda do ano de 2014, das comissões de Constituição e Justiça, Obras e Administração, da Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos do Consumidor e Serviços Públicos Municipais.
e ainda da comissão, que era presidida e continua sendo presidida pela vereadora Mazé, com os seus membros, portanto, a Economia e Finanças. Esse projeto trata-se de uma autorização legislativa para a Câmara autorizar o Executivo a fazer contratos de concessão e também da outorga onerosa de implantação de equipamentos, de engenhos, que são o nome técnico, considerado dentro da paisagem urbana, o chamado mobiliário urbano. Então, o que é o mobiliário urbano? O mobiliário urbano está definido na Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011. Então, portanto, no artigo 5º, foi feita uma alteração nos itens 15 e 17 dessa lei, nos artigos 15 e 17 dessa lei. Por quê? Porque todos esses artigos, eles se referem como, por exemplo, na lei, o artigo 5º, mobiliário urbano, tem lá uma norma que ele deve respeitar no que couber as diretrizes, as definições, os limites e restrições, nos artigos 2º, 3º, 16 da Lei Complementar 206. Por isso que eu disse, está definido lá. O que é, portanto, o mobiliário urbano? Pode ser um relógio, como nós temos na capital aqui, no canteiro central das avenidas, não necessariamente no canteiro central, mas em lugar de destaque, que ele pode informar a temperatura, a hora, enfim, essas coisas, a data. E esse é o mobiliário urbano. Um outro exemplo de mobiliário urbano, é muito fácil entender, inclusive, o que é mobiliário urbano. É tudo aquilo que foi anexado, tá certo? Na paisagem pública, nos lugares públicos, de natureza pública, na essência da palavra. Da administração pública é quem define as regras, os lugares, as condições, com base na Lei Complementar 206, já existente, onde esse mobiliário urbano pode ser implantado. Um outro exemplo de mobiliário urbano, bem simples, é aqui, quando você olha aqui na Autonomista, que você tem, por exemplo, lá, grade de proteção para as pessoas atravessarem, que pode ser afixada ali. No caso aqui não tem, mas se você olhar em outras esquinas, tem. Como aqui, por exemplo, na Maria Campos. Você tem o gradil, e naquele gradil, para proteger o pedestre na hora da travessia, você tem ali a fixação de um informe publicitário, todos eles definidos na Lei Complementar 206, portanto, aquilo é o mobiliário urbano. Outro exemplo de mobiliário urbano está tudo contido na lei. Se a gente olhar aqui, vai dizer, mas por que não trouxe aqui no projeto de lei complementar alguns exemplos de mobiliário urbano? Não, porque já no artigo 1º ficam definidos as características básicas, que aqui não está definindo o que é. Está definindo que nós vamos autorizar ou não a prefeitura fazer outorga ou concessão, né? E aí diz que as características básicas dessa concessão de exploração de itens de mobiliário urbano, que já diz, portanto, na própria Lei Complementar 206. Então, ela já está definida lá. Um outro exemplo aqui traz as condições, traz as normas, essa lei que está solicitando aqui a autorização, as normas para que o governo municipal possa fazer esses contratos de concessão ou pela outorga onerosa, que ele pode, portanto, fazer a implantação, quais os procedimentos para a implantação desses mobiliário urbano. Um outro exemplo de mobiliário urbano, os pontos de ônibus nossos. Pode criar uma padronização, respeitando sempre o limite, que tem algumas coisas erradas, inclusive, na cidade, que essa lei pode, inclusive, corrigir. Tem algumas coisas, por exemplo, você, talvez por força de não ter sido observado, eu vi um exemplo ou outro, onde, no vereador Josias, um mobiliário urbano, ele não pode atrapalhar a passagem, ou então as condições do pedestre, vamos supor, ou do usuário. Vamos supor aqui o caso específico, um ponto de ônibus. Você não pode colocar o mobiliário urbano num ponto de ônibus que obstrua a utilização daquele ponto de ônibus. Não pode. Então, se tiver eu vi alguma coisa errada aí por aí, não lembro agora onde, precisa corrigir.
Precisa corrigir, porque como é que você implanta o mobiliário urbano, mesmo tendo sido com base na 206, que aqui não tinha o termo mobiliário urbano, mas na lei complementar já autorizava a prefeitura a fixar algumas propagandas, publicidades, enfim, já tinha essa autorização. Essa lei, eu acredito que ela melhora pelo seguinte, que ela traz no seu conteúdo aqui, dizendo o seguinte, a lei, o que está sendo solicitado pelo governo, dispõe sobre, outorga e a gestão da concessão, as quais visam o fornecimento, a instalação, a manutenção de itens de mobiliário urbano e a sua exploração publicitária. Aí ela traz um conjunto de normas, sem conflitar com a 206. Por isso eu considero que é importante, porque vai normatizar, vai ter uma norma, um procedimento, coisa que parece que não ficou muito claro em algumas coisas que foram feitas. E é importante para poder fazer a correção. Então, diz, por exemplo, no item 1 do artigo 1º, no inciso, melhorar a qualidade de vida do usuário do espaço urbano do município, contribuindo para o bem-estar da população. O que significa isso? Não pode conflitar com o paisagismo, com a paisagem urbana, que define a lei 206. Então, já está contido, já está definido lá os espaços, o tamanho, a localização. Por isso que o poder público é ele que vai dizer onde pode ser. Aí o particular, ele vai poder participar de uma licitação, a lei é clara aqui, e ele vencendo essa outorga e concessão, ele vai, portanto, estar submetido às normas, aos procedimentos que eu acabei de dizer. Quem define onde vai ser, o tamanho está definido tanto na 206 quanto nesse projeto de lei complementar 7, desde que não conflite de forma alguma com o que está contido na lei, que nós aprovamos aqui em maio de 2011, a Lei Cidade Limpa. Então, tem um conjunto de normas aqui, que está sendo solicitada autorização legislativa, respeitar e preservar a qualidade da paisagem urbana. Isso também, lá na Lei Complementar 206, está dizendo o que é a paisagem urbana, o que precisa ser respeitado, como que é o procedimento. No que diz respeito ao aspecto visual, sonoro e ambiental, que era a espinha dorsal da Lei Complementar 206. Exatamente a questão visual, sonora e ambiental. Então, portanto, essa lei ela não pode, aprovada, não pode ter a implantação de um mobiliário urbano que venha ferir a Lei Complementar 206. Um outro item, estimular a parceria com a iniciativa privada na implantação de projetos de mobiliário urbano. O que significa isso? Significa que a iniciativa privada, ela, mesmo participando de uma licitação, ganhando a licitação, a prefeitura deve fazer um trabalho junto à iniciativa privada, no sentido de que tipo de projeto que é. Então, aquele vencedor da licitação, ele não pode implantar o projeto que ele bem entender, não é bem assim. Então, a prefeitura vai definir o que de fato onde pode ser, e o interessado vai participar dessa licitação. Até porque, se não fosse assim, o que iria acontecer? Vamos supor, uma empresa de outdoor participa da licitação, vai por outdoor, onde não pode, que a lei complementar diz lá onde pode, por exemplo, no nosso centro aqui pode, mas há um tamanho reduzido, também definido pelo poder público. Proporcionar à população conforto e fluidez em seus deslocamentos através de locadouros públicos. Acabamos de dizer, você não pode implantar um mobiliário urbano que ele venha obstruir, que venha trazer prejuízo na locomoção, especialmente dos nossos pedestres, porque isso vale também para veículos, enfim, por exemplo, você implanta um mobiliário urbano que vai reduzir o espaço, por exemplo, de uma via pública. Não pode. Então, isso também já está bastante definido na lei mãe, na lei anterior. Logradouros públicos, praças, enfim, você não pode colocar o mobiliário urbano que ele seja maior do que a praça. Não pode. Então, tem as definições lá na lei 206. Ainda no item 5, outra coisa bastante interessante, esse mobiliário urbano,
ele deve estabelecer o equilíbrio entre o direito de uma atividade econômica, de veicular sua mensagem, e o direito da população de proteger-se contra diversos prejuízos da publicidade, tais como desarmonia resultante da proliferação desordenada de veículos de divulgação. Isso está bastante claro na Lei Complementar 206. Você não pode, é a chamada poluição visual. Ou então aquela ideia que a gente discutia na lei na época, eu lembro bem, na vereador Jair. Você tem uma farmácia pequenininha e ao lado tem uma farmácia que é de uma rede, uma imensa farmácia. Aí a farmácia pequena colocava uma plaquinha pequena lá do seu anúncio, né, publicitário, e a outra podia colocar 8, 10, 20 metros. Isso também não existe. Aliás, não precisa nem constar dessa lei, desse projeto, porque já contém lá, já dá o tamanho, o espaço do ponto de vista da distância, seja para a direita, para a esquerda, o tamanho do anúncio, isso já está definido na Lei 206. Mas aqui repetiu, enfatizando que não pode haver prejuízo, nem tampouco para o direito da atividade econômica, que é isso que eu acabei de dizer, e também não pode haver prejuízo da publicidade. Ela não pode causar desarmonia com os veículos de divulgação, seja de produto, seja de serviço, enfim. No artigo 2º, fala da aplicação dessa lei considerando a paisagem urbana, o espaço, vai dizer o que é a paisagem urbana, o espaço aéreo, a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, os edifícios, os anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura de segurança, de veículos automotores, anúncios de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública. Isso também está tudo contido já na outra lei. Logradouros públicos visíveis por qualquer pessoa situada em áreas de uso comum do povo. Por que está repetindo aqui? Porque aqui está se referindo a uma lei de concessão e outorga e concessão de imobiliário urbano. Por isso que está repetindo vários dos procedimentos que já estavam na lei, que estão contidos na lei anterior, na 206. Os logradouros públicos, de novo, visíveis por qualquer pessoa situada em área de uso comum do povo. É aquilo que nós dissemos. Você não pode pôr um outdoor que você vai ofuscar, tá certo? A paisagem pública, por exemplo, um parque, uma praça, enfim. Ou então uma placa com a denominação da rua. Você não pode pôr um mobiliário urbano que você vai fechar o nome da rua. Não pode. Então, está bastante claro. No artigo 3º, conformidade dos artigos 14 e 15 da lei, o que é isso daí? Lá na complementar 206 fala circulação, transporte, ornamentação da paisagem, ambientação urbana, descanso e lazer, serviço de utilidade pública, comunicação, praticamente repetiu o que está lá na 206. Os elementos mobiliário urbano estão conceituados, então, portanto, na verdade, se a gente bem observar aqui, a lei ela vai fazer uma alteração no artigo 5º da Lei Complementar 206, que vai colocar como os limites e restrições estabelecidos no artigo 2º da Lei, e 3º da Lei, e 16 da Lei Complementar 206 de 2009, de maio de 2009. Ela vai fazer apenas um complemento, dizendo onde pode ser estabelecido esses mobiliários urbanos, que é, de novo, na conformidade da Lei Complementar 206. Aí nós temos, ainda no artigo 6º, todos os itens mobiliário urbano a serem urbana do município deverão dar acessibilidade, quer dizer, está modernizando a lei, que é obrigatório isso, por força das constituições, das leis a respeito de acessibilidade. Pessoas com dificuldade de locomoção, como não pode impedir o livre acesso, a permanência em espaços urbanos, enfim, aí vai. Uma série de itens. E aí a gente chega finalmente aqui no artigo 15 e 17, que ela faz uma leve alteração para poder colocar essa questão da concessão de serviços públicos relativo a esta futura concessão. Então, na verdade, o que complementa no artigo 17 da Lei Complementar anterior e também
na questão do Fundo de Manutenção e Infraestrutura Urbana, que é um fundo que é administrado pela Secretaria de Obras. Por quê? Porque essas concessões, elas vão gerar recurso financeiro. E esse recurso ele vai ser colocado no fundo municipal, que é uma questão fundamental. Os valores obtidos em decorrência do pagamento do ônus das concessões ou das outorgas, que aqui, no caso, é equivalente, objeto dessa lei, deverão ser geridos pela Secretaria de Serviços e Obras por meio do Fundo de Manutenção e Infraestrutura Urbana, já foi criado por lei, a Lei 4.579, de 5 de julho de 2013. Então, por que houve uma alteração desse artigo? Exatamente para dizer que os valores obtidos em decorrência do pagamento do ônus dessa concessão pelo interessado vai para esse fundo administrado pela Secretaria de Obras. Depois, a outra alteração aqui que se refere à mesma lei, no artigo 17, da Complementar 206. Vai fazer uma emenda, depois que fala da Lei 4.579, que é o Fundo de Manutenção e Infraestrutura Urbana, ele vai dizer o seguinte, devendo ser aplicados de forma prioritária, aí vai dizer para que o recurso proveniente da concessão, outorga e concessão. Vai dizer o seguinte, devendo ser aplicado de forma prioritária, então essa é a emenda lá na lei anterior, essa alteração, de forma a ser aplicados de forma prioritária no planejamento, implementação, gestão e fiscalização das concessões de serviços públicos relativos a essa futura concessão. No artigo 18, ele avança um pouco mais, dizendo, anúncios e outras formas de publicidade que forem encontrados sem a necessária autorização, portanto, no artigo anterior fala que é do poder público, ou em desacordo com as disposições dessa lei, poderão ser retirados e apreendidos sumariamente, rito sumário, sem prejuízo da aplicação de penalidade ou aos responsáveis. O que significa? O mobiliário urbano está literalmente atrapalhando. Não cumpriu as normas contidas na 206, ainda menos nessa lei, nesse projeto de lei, que poderá virar lei. Então, a prefeitura vai ter o poder discricionário, que é direito, poder público, retirar de imediato, sem deixar de aplicar as penalidades previstas. Porque está correto. Se estiver obstruindo, como é que você vai esperar, fazer um processo, esperar que a empresa que cometeu o erro venha retirar quando ela bem entender? O município deverá dedicar tratamento prioritário ao ordenamento, isso é importante, estruturação e organização do espaço público da região central da cidade. É evidente, as atividades econômicas, o número de pessoas é muito maior no centro. Então, aqui não dá para você colocar um número imenso de mobiliário urbano, porque não vai conflitar mesmo. Vai ter que haver um cuidado, uma atenção especial quando se tratar da organização desses espaços públicos, especialmente na região central da nossa cidade. Por fim, aqui, acho que é importante também o que contém o artigo 20. Poderá ser concedidas ou concedida a futura ou as futuras concessionário ou concessionárias em contrapartida do fornecimento dos itens de mobiliário urbano, permissão para instalação de engenhos publicitários. O que são os engenhos publicitários? É o tipo do mobiliário urbano. Outdoor, aí deu exemplo aqui, nos locais previstos no artigo 12, de onde? De novo, lá da Lei Complementar 206, que ela vai definir o tamanho e onde pode e não pode ter outdoor. Então, por isso que a lei chamou atenção aqui para essa questão, especialmente da região central. De novo, fala, desde que devidamente licenciados, por meio de devido recolhimento das taxas, licenças e anúncios publicitários, nos artigos 30 e 31, de qual? Daquela lei, da 206. E aí diz o seguinte no 21, os artigos 5º, 15 e 17, com seu respectivo parágrafo inciso da Lei Complementar 206 de maio de 2011, passa a vigorar com as seguintes redações. Aí o artigo 5º da lei, que foi complementado, ele vai ser preservado uma parte, que o termo latino é omisso,
e ele vai incluir, portanto, no artigo 5º, algumas características, puxando o que era da lei complementar e fazendo um complemento aqui na interpretação do mobiliário e das definições com relação às vias e logradores, vai dizer que vias, parques, praças e outros logradouros públicos, salvo anúncio de cooperação entre o poder e a iniciativa privada, a serem definidos por legislação específica. Portanto, o que está dizendo? É só isso aqui. O que está dizendo a lei? Está dizendo o seguinte: tem um conjunto de normas, procedimentos e tal, na 206. Tem também agora definição que é mobiliário urbano e tal, não sei o que, onde pode ou não pode. Apartado a isso, pode haver mais alguma coisa relativa à propaganda, publicidade, uma outra natureza de algum equipamento de natureza urbana? Pode. Mas como? Desde que definido por uma outra lei específica, porque não estará contido nessa. Aí deu um exemplo aqui. Definidos por legislação específica, bem como as placas e unidades identificadoras de vias logradouros públicos em itens mobiliário urbano. O que significa isso? Significa que nós temos a possibilidade aqui de resolver um dos problemas sérios que nós temos na cidade. A nossa cidade precisa colocar muitas placas. Inclusive, o vereador Wagner reclama que não tem ali no viaduto Reinaldo de Oliveira. Então, essa situação aqui não vai ofuscar a possibilidade de se fazer uma lei específica para poder você ter uma parceria ou alguma coisa, alguma natureza dessa forma. Por quê? Porque essas placas de unidade de identificadores e vias logradouros públicos, em itens mobiliário urbano, elas poderão não ter, sei lá, talvez não tenha interesse. Pode e não pode. Pode ser que não tenha interesse das empresas nesse tipo de serviço. Se não tiver, se tiver, ótimo. Se não tiver, então aqui já protegeu, dizendo que poderá haver uma legislação específica que pode ser feita futuramente, se necessário for, né? Mas eu espero que, ao contrário, que tenha alguma empresa que se interesse em fazer essa parceria com a prefeitura, que nós vamos resolver um problema sério. Se você descer aqui pelo calçadão da rua Antônio Agu, você vai ver poucas placas. Às vezes as pessoas se perdem, ficam perguntando lá para os nossos, principalmente nossos ambulantes, que rua que ele está, porque não tem muita identificação ali, é um problema a ser resolvido. Enfim, aí a lei ela se encerra aqui dizendo que o pórtico será a estrutura projetada sobre o leito carroçável destinado à demarcação do limite do município ou bairros, com possibilidade de exploração publicitária também. É um conjunto de normas, de identificação, enfim, de bairros, divisas de bairro, da denominação das ruas, um conjunto grande de informações que poderão ser resolvidos a partir, se houver interessado em aproveitar essa legislação e fazer parcerias com a administração. Eu considero dois aspectos aqui importantes. Um, que se refere à questão da Lei Complementar 206, que ela traz no seu bojo um conjunto de normas e procedimentos. Então, isso pode, certamente, evitar que a gente, ao aprovar essa lei, haja um desvirtuamento da interpretação das condições e das normas dos procedimentos da instalação desses chamados mobiliário urbano. E o segundo aspecto que eu vejo positivo é porque, sem infringir a paisagem urbana, o município pode fazer essas parcerias e pode também, certamente, ter alguma oferição de receita em função desses contratos futuros que poderão acontecer. Então, ao meu ver, é bastante importante. Há claramente aqui os cuidados, com a Lei Complementar 206 se refere à poluição urbana, sonora e à questão ambiental. Então, portanto, eu considero que é uma lei necessária e que é o momento dos senhores vereadores apreciarem, por isso eu vou propor aqui o voto favorável. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei complementar 7/14, com emenda apresentada pela vereadora Mazé. Com a palavra, o nobre vereador, doutor André Sacco. Questão de ordem. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, imprensa presente. Na manhã de hoje, nós estamos aqui, na tarde de hoje, né, que começou na manhã, nós estamos aqui respeitando a convocação de sessão extraordinária para votar inúmeras propostas legais encaminhadas pelo Executivo e propostas de leis também dos senhores vereadores. A sessão extraordinária, normalmente, nós vereadores, somos convocados para discutir e votar proposições que tenham caráter de urgência no nosso município. E este projeto de lei, já discutido pelo líder do senhor prefeito, vereador Aloysio Pinheiro, projeto de lei complementar 07 de 2014, traz na mensagem complementar, assinada pelo senhor prefeito da cidade de Osasco, traz a mensagem fundamentada, com fundamento legal no artigo 222 e seus respectivos parágrafos da resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994, que solicita o trâmite a ser adotado seja o de regime de urgência para apreciação e aprovação desta propositura. Isso significa que o prefeito pede caráter de urgência na tramitação do projeto que, ora, nós estamos discutindo. Pois bem, a urgência inexiste. A urgência inexiste, senhor presidente. Mesmo porque inexiste, este projeto deu entrada nesta Casa de Leis no dia 16 de maio de 2014. Faz um ano que o projeto está hibernando aqui no Legislativo. Projeto esse que poderia ter adentrado a pauta de discussão dos projetos nas sessões ordinárias. Sessões ordinárias estas que não prosperam, não caminham. A pauta está truncada por vetos da administração aos projetos dos senhores vereadores. Como não tem ordem do dia, não se discute os vetos. Discute-se né, de vez em quando, caminha um veto, segundo veto, e não prospera, não caminha. Não se discute projetos de lei na Casa de Leis, em sessões ordinárias. Aí busca-se o artifício de convocar sessões extraordinárias que adentram o tempo e rompem com a barreira, deixando de ter a sessão ordinária. Então, está invertido, né? Eu vou usar uma expressão aqui que era usada pelo ex-presidente, ex-vereador Oswaldo Virgínio. Minha cara vereadora Andréa Capriotti. A banana está comendo um macaco. Está tudo invertido. Totalmente invertido. Projeto que entra em caráter de urgência para ser votado em sessão extraordinária, só que o projeto não tem nada de urgência. O projeto é de 2014, meu caro vereador Valdir Roque. Vossa Excelência que prima pelo regimento interno, assim como todos nós primamos pelo regimento interno desta casa. Fiz essa observação, meu caro presidente,
Porque, além da discussão da sessão extraordinária, nós também temos que discutir um outro item. Nós não estamos conseguindo ter os projetos em mãos. Assunto esse já discutido com Vossa Excelência no início da sessão. Uma dificuldade, né, no encontro das informações no sistema aportado aqui na Casa de Leis, no sistema de informatização. E nós precisamos, a casa é pública, é um assunto de interna corporis, é um assunto de interna corporis administrativo, mas é um assunto que ultrapassou o interna corporis, e tanto é que a própria imprensa veiculou que hoje nós estaríamos votando um crédito suplementar. Eu estou fazendo questão de falar isso, por quê? Porque me ligaram, hoje vai votar crédito suplementar na sessão extraordinária. E foi publicado no Jornal Diário. Esse crédito suplementar já foi votado e ele continua na pauta. Não na pauta que Vossa Excelência encaminhou na convocação, mas continua na rede, na intranet e na extranet, que faz a relação da Câmara Municipal com a sociedade. Da mesma forma que este projeto faz a relação, né, faz uma relação muito verdadeira da administração pública de Osasco com a nossa sociedade. Aqui, na letra fria da lei, normatiza algumas situações do mobiliário urbano. Na letra fria da lei. Quando, na prática, a administração é permissiva contra tudo. Contra a lei que ela mesma fez, que é a lei Cidade Limpa. Porque é fácil observar. Basta olhar na cidade para nós vermos o número de faixas, né, fixadas nos faróis da nossa cidade, né, nos postes de sinalização que nós temos na cidade. Faixa alusiva a todas as situações, até de personalidades, desrespeitando a lei e afixando faixas comemorativas. Mobiliário urbano desrespeitado. Mobiliário urbano desrespeitando a Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011. Permissividade total. Eu ouvi ainda o vereador Aloísio aqui comentar que nenhuma propaganda pode ser aceitável no mobiliário urbano da nossa cidade que restrinja a acessibilidade ou restrinja o leito carroçável dos veículos. Eu pergunto, milhares de cones do Bradesco fazendo propaganda para delimitar a área da ciclofaixa utilizada aos domingos, dificultando a vida de todos os cidadãos que queiram passar de um lado para outro da Avenida Irante Sanazar. Isso é dificultar a acessibilidade, isto é, reduzir o leito carroçável. Então, o que se diz na letra fria da lei é uma coisa, o que se pratica no dia a dia é outra coisa. A Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011, que tentou definir com normas e regras a utilização dos espaços comerciais com a redução da propaganda, que até certo ponto é louvável,
Mas esta lei, o que fez foi criar uma reserva de mercado da prefeitura para publicação, para propaganda institucional. Propaganda institucional esta que muitas das vezes não são verdadeiras. Um exemplo, placa lá no Fórum Municipal, uma placa enorme, monstruosa, dizendo que a prefeitura está construindo o Fórum Municipal. Apagaram até a chancela do Estado, porque é o Estado que bancou aquela construção, assim como do Ribeirão Vermelho, e assim tantas outras obras financiadas pelo governo estadual, que a administração faz a sua propaganda em outdoors enormes, escondendo a origem, escondendo de onde veio o recurso para o financiamento da obra. Da mesma forma, quando nós andamos pelas ruas e avenidas da nossa cidade, nós somos, a cada dia, nós somos estimulados a receber panfletos das mais diversas empresas construtoras da nossa cidade. Não é um panfleto, não são 2 panfletos. É uma infinidade de panfletos que são jogados dentro dos carros. É uma grande multidão distribuindo propaganda imobiliária. Mas dentro da propaganda imobiliária tem a matéria, uma matéria da administração. Muitas dessas matérias, por vezes, nada mais é do que propaganda institucional, que muitas delas não são verdadeiras. Muitas delas não são verdadeiras. Então, isso não é respeitar a Lei 206, de 9 de maio de 2011. Na verdade, esta lei, ela criou reserva de mercado para só a prefeitura poder fazer propaganda. Mas ninguém. Só a administração faz propaganda. Isso é ditadura da propaganda. Um cidadão não pode distribuir um jornal se não passar pela administração. Ninguém pode. Aí nós andamos pelas ruas e nós vemos folhas de jornais ligados à administração, distribuídos e jogados nas guias, sarjetas, bueiros, colocando em risco todo o cidadão que está com o carro. Você está dirigindo no carro, você não sabe mais quem é quem. Você não sabe mais quem é quem. Isso não é respeitar a Lei 206, de 9 de maio de 2011. E esta lei, que muda o artigo 5º, 15º, 17º da Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011, que dispõe sobre a outorga e a gestão de concessão aos quais visam ao fornecimento, a instalação, manutenção de itens imobiliário urbano e sua exploração publicitária. O que significa essa lei? Por que ela veio para a Casa de Leis? Veio para cá porque o prefeito está pedindo um cheque em branco. Está solicitando à Câmara que dê a ele um cheque em branco para que ele faça a concessão do mobiliário urbano, que não está especificado, a seu bel prazer. Ouvi atentamente o vereador Aloísio demonstrar, tentar explicar
a finalidade do mobiliário urbano, mas não vi o vereador Aloísio falar a respeito do tempo dessas concessões. Meu caro vereador Bognar. No artigo 10, aqui diz: a concessão de que trata esta lei será outorgada pelo prazo máximo de até 25 anos de outorga na utilização da publicidade no mobiliário urbano. Mobiliário urbano, que são os bancos, bancos de praça, pontos, abrigos de ônibus, telefonia, placas indicativas. 25 anos de exploração. E nós estamos dando cheque em branco para o prefeito fazer o que ele quer, aonde ele quer. É claro que a empresa que ganhar a concessão, ela só vai querer utilizar o mobiliário urbano onde tem mais gente passando. É natural, isso faz parte da publicidade. Ninguém vai querer levar um abrigo de ônibus arrumadinho, bonitinho, decente, lá para o Aliança. Lá não, lá a empresa vai querer colocar aqui, porque ela vai colocar o abrigo, fazer a propaganda dela, vai ganhar o dinheiro, e os bairros periféricos ficam a ver navios, sem o devido investimento da administração. Eu falo do Aliança porque aqui tem uma comissão do Aliança, e a gente cumprimenta, fala bom dia a todos vocês. Bom dia. Então, é claro que a empresa concessionária que ganhar a concessão por 25 anos, ela quer investir onde ela tem mais retorno, e marketing é isso, propaganda é isso. O cara investe onde tem mais retorno. Onde tem mais retorno, Valdir? Onde passa mais gente, eu consigo vender mais. Imagina que vão querer colocar no Jardim Roberto, no Jardim Cirino, no Rochdale, no Monhar Júnior, no Aliança, no Piratininga, né, nos bairros mais distantes, que carecem de mais recursos, que carecem de mais investimento. Imagina, não querem. Tem que estar definido em lei, tem que começar da periferia para o centro. Porque aqui no centro, onde o padre passa, deixa tudo em ordem, mas onde na periferia precisa ter mais investimento, mais organização, né, não existe o investimento da prefeitura, nem a indução da prefeitura para que as concessionárias possam ali investir para levar benefício para o cidadão. Cheque em branco por 25 anos. 25 anos. Outro dia, eu recebi uma senhora no meu consultório, 68 anos, e ela me disse que ela subiu o calçadão do Antônio Agu e não tinha um banco para que ela pudesse sentar ou descansar um pouco. Não tinha um local para que ela pudesse descansar 5 minutinhos para que ela continuasse a caminhada lá da estação ferroviária, da estação do centro de Osasco, até a rua Padre Damaso, a rua onde tem o Hospital Montreal. E ela só foi até o Hospital Montreal, na rua Castelo Branco, porque ela conhecia. Porque a cidade inteira não tem uma placa de rua sequer. Uma única placa que identifica os logradouros da nossa cidade. Se aqui no centro já é difícil reconhecer o nome das ruas, imaginem nos bairros mais distantes da região central. Você não consegue identificar as ruas.
placas antigas, quando tem. Mas a administração, há 12 anos já, aqui, não colocaram. Aquelas que existiam foram se acabando com o tempo. E não houve um upgrade, não houve uma modernização, né, do visual, no mínimo das ruas, que é uma obrigação da prefeitura. Não precisa fazer concessão, não. Não precisa fazer contrato de concessão com parceria com a Livre Iniciativa para que elas façam as placas. É obrigação da prefeitura fazer as placas e denominar os logradouros públicos, tornando fácil a visualização para todos os cidadãos. Isso nós não temos. E a Câmara aqui, vários vereadores já fizeram essa indicação, já há muito tempo. E nós, vez ou outra, nós fazemos a indicação, lembramos ao Executivo dessa necessidade. Só que o Executivo vira as costas para as necessidades fundamentais do nosso cidadão. Mas aquilo que gera riqueza, o Executivo está atento. Riqueza para o Executivo, não para o povo. E a lei complementar, que ora nós estamos discutindo, 7/2014, vem com essa finalidade de definir as características básicas de concessão de exploração de itens de imobiliário urbano do município de Osasco para contemplar os seguintes objetivos: melhorar a qualidade de vida de usuários do espaço urbano do município de Osasco, contribuindo para o bem-estar da população. Respeitar e preservar a qualidade da paisagem urbana no seu aspecto visual, sonoro e ambiental. Estimular a parceria com a iniciativa privada na implantação de projetos de imobiliário urbano. Proporcionar à população conforto e fluidez em seus deslocamentos através de logradouros públicos. E estabelecer o equilíbrio entre o direito de uma atividade econômica de veicular sua mensagem e o direito da população de proteger-se contra os diversos prejuízos da publicidade, tais como desarmonia resultante da proliferação desordenada de veículos de divulgação. Por isso que eu disse a letra fria, e diria até a letra morta da lei, né? Porque o que está escrito aqui é muito bonito, né? Mas nada disso é praticado. Nada disso é praticado. Melhorar a qualidade de vida de usuários do espaço urbano do município de Osasco, contribuindo para o bem-estar da população. Visite as nossas praças. Vejam as nossas praças, degradadas, mato alto, sem iluminação. Recuperar e preservar a qualidade da paisagem urbana no seu aspecto visual. Andem pelos bairros e vejam a quantidade de entulhos, buracos, calçadas inadequadas, inacessíveis, que Osasco tem. Estimular a parceria com a iniciativa privada na implantação de projetos de imobiliário urbano. Estimular parceria para criar ambiente, para fazer propaganda, para livre iniciativa. E a prefeitura não tem capacidade para gerar e gerir esses recursos? Tem tanta secretaria nessa administração. Tem uma secretaria de planejamento, secretaria de comunicação, secretaria de gestão, que só levam dinheiro, gasta com mais de 40 milhões ano, e não tem recurso para a contratação de pessoal paramédico, para as unidades básicas de saúde, para os pronto-socorros, faltando profissionais em todas as áreas. E ainda fazer parceria para criar essa administração que já está no apagar das luzes. Quer fazer agora parceria, contratos de concessão que vão durar
25 anos. A prefeitura está num verdadeiro apagão. Esqueceu o projeto aqui há um ano. Um ano. E ainda pede urgência para votação. Proporcionar à população conforto e fluidez em seus deslocamentos através de logradouros públicos. Imagina. Imagina. Não consegue deixar, né, as ruas limpas. Não consegue deixar as ruas sem buracos. Não consegue dar tranquilidade aos moradores. Olha o que está acontecendo no Aliança. Olha a população trabalhadora aqui. Até sei que se tem que sair do Aliança, né, uma questão legal, que deva sair, mas que preparasse cada família, já que desse o encaminhamento certinho, devido, organizado, respeitoso. Eu fui visitar o CRAS, eu senti a dificuldade dessa população. Senti a deseducação da prefeitura. Aí vem aqui, proporcionar à população conforto e fluidez em seus deslocamentos. Estabelecer o equilíbrio entre o direito de uma atividade econômica de veicular sua mensagem e o direito da população de proteger-se contra os diversos prejuízos da publicidade. Isso é verdadeiro, hein? Precisa se proteger, sim, contra a publicidade da prefeitura, que, na maior parte das vezes, é enganosa. Essa nós temos que nos proteger. É essa publicidade que avilta, né, o trabalhador brasileiro, o trabalhador da nossa querida Osasco. Publicidade que, na maior parte das vezes, não corresponde com a realidade vivida pelos nossos cidadãos. E é claro que esta Lei Complementar 7 de 2014, ela tem como ela está subordinada à Lei Complementar 206, de 9 de maio de 2011, aprovada nesta Casa de Leis, lei essa que nós votamos contrariamente, porque nós já sabíamos que esta Lei 2011 nada mais é do que uma reserva de mercado para a publicidade, uma reserva de mercado da administração, onde só a administração pode fazer propaganda, e ninguém mais. Um ato ditatorial, uma reserva de mercado da publicidade, uma reserva de mercado da imprensa da nossa cidade. Porque até os folhetins, né, até os jornais que são lançados aqui, têm que passar pelo crivo da administração, e nós não concordamos com isso. Isso é cerceamento de direito, né? Cercear o direito de liberdade, cercear o direito de expressão. E este projeto de lei, meu caro vereador De Paula, vereador Bognar, senhores vereadores, nada mais é do que um cheque em branco que esta Casa de Leis vai permitir ao prefeito negociar contratos de gestão e concessão, né, para a propaganda às grandes empresas por 25 anos. Vai terceirizar a responsabilidade pelos próprios municipais, pelos bens, pelo mobiliário urbano da nossa cidade. Está terceirizando, tirando a responsabilidade, delegando a responsabilidade a outros. Na publicidade, nos mobiliários urbanos. Assim como terceirizou a responsabilidade na distribuição dos panfletos, né, nos jornaizinhos que fazem apologia aos empreendimentos imobiliários na nossa cidade. Terceirizar as ações que deveriam ser contidas e organizadas na administração. Terceiriza, mais uma vez, aqui para as grandes empresas
que vão, com certeza, querer ganhar muito dinheiro com a publicidade nos próprios públicos e nos mobiliários urbanos da nossa cidade. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar 7/14, com emenda apresentada pela vereadora Mazé. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora. Para encaminhar a discussão. Vossa Excelência, para discutir, tem 30 minutos. Bom dia a todos, todas, os colegas da mesa, os vereadores presentes, público presente. Tá, me colocar preocupada com a situação da moradia de todas as cidades, inclusive da nossa, mas também compreendendo que há a organização para isso, né? Bem, de que se trata? É sempre importante a gente falar isso, né? Porque quando há alguma discussão de que está sendo cerceado algum direito de fala, de expressão, eu acho que nós temos que pontuar um pouquinho de que estamos falando, né? Lógico que você pode utilizar as coisas do que você quiser, de forma adequada, inadequada, lícita, ilícita, democrática, antidemocrática. Mas nós estamos falando da mudança de 3 artigos da Lei Complementar 206, que, quando foi aprovada em 2011, foi parabenizada pela população. Eu estive entre as que aprovou, né, porque disciplinava o uso da publicidade. Tá? Essa lei de 2011 foi prorrogado o prazo várias vezes para que os empreendimentos comerciais pudessem se adaptar. Eu mesma fiz o nosso mandato, né, o nosso gabinete, a assessoria, fez uma cartilha orientando como fazer, assegurando o direito da publicidade do seu negócio, do seu empreendimento, mas regulamentando um pouco para que não ficasse nada muito poluidor e nem opressor, né? Cartazes que avançavam a calçada sobre a cabeça da gente, toldos que impediam, obrigava você a se afastar para poder atravessar, tá? Então, foi uma lei interessante, muito importante. Pode não ter sido a melhor, pode ter sido problemas, mas foi uma lei que ajudou bastante a disciplinar. Foi a mesma lei que disciplinou que a entrega dos panfletos dos empreendimentos de Osasco, que eu não tenho tanta certeza se todos somos contra esses empreendimentos, me parece que não, né? Até porque vários usufruem deles. Disciplinou essa divulgação desses empreendimentos. É verdade, chega no final de semana, eu recebo uns 5 ou 6 jornais divulgando a empreendimentos imobiliários, habitacionais ou comerciais na nossa cidade. E vários deles, a grande parte deles, se dispõe a ter uma informação de benefício público, tá? Às vezes ligada à questão de decoração, tá? Às vezes ligada à questão de alimentação, às vezes ligada à questão de segurança, mesmo de trânsito, mas todos eles falando bem da nossa cidade. Todos. Ainda que não falassem bem, não falem bem da administração, falam da cidade. Pela posição que a nossa cidade tem aqui, geográfica, de estar cortada por rodovia, por ferrovia, tá? Por ter o rodoanel. Então, quer dizer, eu sei que todo mundo aqui, tá, acha muito bom ter empreendimentos imobiliários na cidade. Tá? Eu tenho alguma preocupação, não gosto muito de selva de pedra, não, então me assusta um pouco, mas me parece que não é daqueles que têm condições de investir lá e vai comprar, bom, enfim. Tá? Agora, é isso que nós estamos fazendo. Tá? Nós estamos disciplinando a divulgação dos empreendimentos imobiliários. Agora, tem uma coisa que me surpreende. Tá?
muitas vezes eu ouço aqui falar que não tem que privatizar, que tem que acabar com a intervenção do Estado nos negócios e tudo mais. Isso aqui é feito para atender mercado. Para algumas pessoas parece que são 2 pesos, 2 medidas. Tá? É para atender o mercado, sim. Eu não sei se os mais jovens não se lembram, mas nós tivemos um grande comunicólogo chamado Chacrinha, tá? Que dizia o quê? Quem não se comunica se estrumbica. O que nós estamos modificando aqui é a possibilidade das empresas privadas, aquelas mesmas que são defendidas quando pessoas como eu falamos contra a privatização, tá? Que nós falamos contra, mas diz que precisa privatizar, a oportunidade delas distribuírem e divulgarem os seus trabalhos. Tá? Só isso. Estamos disciplinando isso, vereador De Paula. Tá? Que sim, vai poder ter naquela gradinha que tem lá, tá certo? Perto de um ponto de ônibus a menos de 30 metros, se não, mas nunca perto do farol, do túnel, da ponte, tá? Nunca perto de espaços de grande circulação, vai estar lá a divulgação do consultório médico do doutor, sei lá, quem sabe do senhor, doutor André? Pode ser, não sei, tá? Ou, bom, então, mas certamente alguns dos seus colegas fazem. Engraçado, eu vejo isso até em outdoor, mas vai ver que eu estou vendo a mais. Tá bem. Então, eu acho que... Ou então é para fazer a propaganda da papelaria, a propaganda da mercearia. Eu não vou lhe dar o à parte. Eu já ouvi a sua resposta, vereador André Sacco, e me dou por satisfeita e digo que eu vejo outras. Muito obrigada. Tá? Então, e aí eu acho que a papelaria, tá, o mercado, nós temos 3 ou 4 shoppings na nossa cidade. Tá? É uma disputa comercial. Tá? Uma disputa comercial que atende a quem defende o mercado, com toda a sua violência e ferocidade. Só me concede uma parte, vereadora? Doutor André, se é para o senhor me provocar, eu realmente dispenso o seu à parte. Eu ouvi atentamente, discordei de um monte de coisa e estou falando aqui. Não, só isso. Pois não, doutor André. A senhora me concede o à parte? Pois não, doutor André. Só para falar que as propagandas de profissionais médicos, elas são proibidas pelo Conselho Regional de Medicina. Aqueles que têm, compete a cada cidadão fazer uma queixa no Conselho Regional de Medicina. A pergunta para eu responder sim ou não, qual é? Se a senhora me permitir uma parte. Ah, tá. Então, desculpe, eu achei que fosse a pergunta do senhor à parte. Muito obrigada pela informação, obrigado, doutor André. Mas a senhora pode reclamar gentil. o CRM. Muito gentil, tá Nós bem. procuramos ser legalistas. Tá bem, muito obrigada, doutor André, pela informação. Eu realmente desconhecia isso. Bem, mas, enfim, tá? Então, é o mesmo mercado que está sendo utilizado, que está sendo estimulado. Tá? É aquele mercado que todo mundo, eu aqui ouço um monte de vezes, cada vez que eu vou falar contra a terceirização, contra a privatização, eu sou obrigada a ouvir a defesa do mercado. É esse mercado, nós estamos regulamentando, nós estamos permitindo que haja a divulgação de forma organizada, de forma adequada. E, realmente, também a nossa comissão, que somos eu, o vereador Valdir Roque, o vereador Toniolo, o vereador Branco, o vereador Alex, nos debruçamos sobre a lei. Essa e as outras também, como nos debruçamos sempre. Realizamos as nossas reuniões. E eu brigo muito porque eu quero realizar as reuniões. Tá certo? Quero fazê-las e as faço. E também nos chamou a atenção a questão dos 25 anos. Também nos chamou. Tanto é que há uma emenda de minha autoria e da nossa comissão para reduzir. Mas por quê? Talvez não com os argumentos que foram levantados e possam vir levantados. Mas a nossa cidade, como todas as cidades, para bem e para o mal, estão vivendo um processo de mudança de visual urbano muito significativo, extremamente significativo. Tá? Outro dia eu me surpreendi, acho que é porque eu olhei um pouco mais para o alto, mais para cima, mas eu me surpreendi com as torres que nós estamos lá na Avenida Hilário.
É impressionante como isso mudou o visual da nossa cidade. Eu ainda sou da época que o prédio que havia era o Marrei Júnior, lá no Largo de Osasco, o único. Tá? E que depois foi o Itália, aqui perto. Tá? E que depois foi aquele sobre o qual pairam várias lendas urbanas, lá na deputada Emílio Carlos. Tá? Aquele que, né, a mudança de zoneamento, a volta, o retorno e tal, né, foi, voltou, né, a volta dos que não foram, etc. Tal. Agora não, agora você vê o nosso visual urbano está mudando a cada tempo. Então, em função disso, nós dissemos, opa, peraí, nós vamos fazer uma lei que autoriza que a prefeitura faça um processo licitatório sobre o qual nós podemos, o processo esse que nós podemos acompanhar, certo? Respeitando os critérios da lei, mas que vai valer por 25 anos, podendo ser prorrogado por 25 anos, mas ainda assim, sem respeitar todas as mudanças adequadas. Então, nós fizemos um projeto de lei que reduz, fizemos uma emenda que reduz. Então, aprovado o projeto, o PLC 7/2014, já vamos votar também a redução para 15 anos. Aí, nós também discutimos na comissão, porque a gente discute bastante na comissão. Aí, a gente também discutiu na comissão, né? Mas, espera aí, nós estamos aprovando que a Secretaria de Obras, de Serviços de Obras, vai decidir quem vai fazer, como vai fazer, de que forma vai fazer a publicidade no equipamento urbano? Não, não é isso. Nós estamos autorizando que a prefeitura, à luz dos estudos de mobilidade urbana, de visual urbano, de segurança pública, porque você também não pode ter propaganda onde corra o risco de afetar a segurança, abra um processo licitatório do qual podem participar todos, do qual nós podemos analisar, estudar, verificar, levantar e poder nos posicionarmos, questionarmos, sugerirmos e tal, ou até, quem sabe, quem for empreendedor do mercado, concorrer e ocupar isso. Então, é isso que nós estamos fazendo. Tá? E sim, o mercado exige. Eu posso não gostar disso, eu não gosto. Quem defende mercado devia gostar mais. Tá? Mas ele exige que se faça publicidade e propaganda. Então, é isso que nós estamos fazendo. Tá? É isso. Tá? É possível, sim, tá? Em conformidade com os artigos da própria Lei 206, né? Que define o que é o mobiliário urbano, tá? Que define que é a circulação e transporte, a questão das ruas e calçadas, sim. Das ruas e calçadas. O ornamento da paisagem, ambientação urbana, que são as estátuas. Que são as estátuas, as placas informativas, os monumentos, espaços de descanso e lazer, que são os quiosques, que são os bancos, tá? Serviços de utilidade pública, certo? Barracas de orientação, tendas de orientação e até, eventualmente, de prestação de serviço. Publicidade e comunicação. Uma das coisas que nos chamou a atenção voltarão os outdoors? E isso foi uma das primeiras coisas que a nossa comissão levantou. Voltarão os outdoors? Não. Não voltarão os outdoors. São chamados de engenhos, inclusive. Não voltarão os outdoors. Então, podemos continuar tranquilo que as árvores serão vistas, que as plantas serão vistas, porque não haverá outdoor atrapalhando. As atividades comerciais, os shoppings, os centros de compra e os acessórios todos, a infraestrutura, que aí vem as placas, que aí vem os ônibus, os relógios para isso. Bom, então, o que nós estamos mexendo é no artigo 5º, tá certo?
que há uma modificação que permite, aí é que está a essência de tudo que nós estamos falando, né? Que permite a concessão onerosa, isto é, o eventual aluguel a partir de um processo licitatório, que é o artigo 5, artigo 5º. É exatamente nisso. Agora, tem uma outra coisa importante que o vereador Aloysio levantou aqui, tá? Que é o Fundo de Manutenção e Infraestrutura Urbana, que já está previsto na lei votada o ano passado, tá? Ano retrasado, em junho do ano retrasado, de 2013, que cria esse fundo. Esse fundo é gerido pela Secretaria de Serviços de Obras. Agora, para a existência de um fundo ter razão de ser, é necessário que haja recursos. E a licitação, o processo licitatório, que aí vai ser acompanhado por todos nós, será acompanhado por quem quer disputar, o resultado econômico-financeiro disso irá para o Fundo de Manutenção e Infraestrutura Urbana. E esse fundo se preocupa com o quê? Em aplicar de forma prioritária no planejamento, implantação, gestão e fiscalização das concessões de serviços públicos relativos a essa futura concessão. Quer dizer, a acompanhar como é que está sendo, a dar conta das coisas, a arrumar o que tem que ser arrumado, a fazer o que tem que ser feito. Então, a proposta poderia ser vista como um retrocesso da 206, que a gente conhece como Cidade Limpa, né? E isso preocupou muito a nossa comissão, muito preocupou a nossa comissão. Quer dizer, puxa vida, foi tão difícil, foi tão... para alguns comerciantes que tinham previsto uma coisa no frontal da sua loja, ter que mudar, ter que adaptar, alguns que até modificaram, colocaram menores, tá? Xingaram, brigaram, foram procurar vereadores, os vereadores, ao mesmo tempo que se sensibilizavam com isso, sabiam que era uma situação necessária, porque o excesso de corrupção faz mal para todo mundo, tá? Notadamente para crianças e tal. Então, fizemos tudo isso e agora falamos, meu Deus do céu, vai ser um volta atrás. Não, não é uma volta atrás. Tá? É uma adequação, sim, a uma economia de mercado, sim, que muitos defendem muito mais do que poderiam agora compreender essa legislação. Tá? Então, é essa a intenção da nossa lei, da lei que nós estamos votando agora. Tá certo? Por 15 anos, é a emenda ao artigo 10, tá? Colocada aqui, por uma concessão que vai ser divulgada, vai ser disciplinada, vai ser disputada, tá certo? Tinha uma outra questão que a nossa comissão se preocupou bastante, que era a questão, vereadora Aloysio, assim, de fato, assim, o que nós vamos licitar? A Prefeitura do município de Osasco licita os espaços para a divulgação. Nós até imaginamos, imagine que fosse a DM9, que fez a propaganda do Fernando Henrique Cardoso quando foi eleito presidente lá atrás, participasse dessa concessão e ganhasse. A relação seria DM9 aluga os espaços para a divulgação, portanto, as gradinhas, portanto, o relógio, portanto, eventualmente, perto de ponto de ônibus, mas a publicidade a ser feita lá tem outra orientação. Tem outra. Aí é o CONAN, o Conselho Nacional de Anúncios, aí é o Conselho Publicitário, aí é a legislação, que é muito mais ampla do que o município de Osasco e que vai disciplinar essa publicidade. Tá? Então, a expectativa é que sejam publicidades criativas, publicidades informativas, de orientação. Eu me lembro, por exemplo, quando começou até aqueles maridos de aluguel.
tá? Maridos de aluguel. Tá? Houve uma febre de marido de aluguel. Tá? E era é um serviço, uma prestação de serviço importante, necessária. Você não vai contratar uma construtora para fazer um reparo, tá, em sei lá, um telhado, né? Então, quando começaram a fazer a divulgação dos maridos de aluguel, eu ficava muito atenta. Falei, opa, vai que eu precise, deixa eu ter anotado. Então, isso daqui é uma coisa que vai ser facilitada. Tá? Nesse caso, é um serviço que não tem uma divulgação tão grande. Então, vai ser facilitado. E demais serviços também. Então, eu penso que, com a observação feita pela Comissão de Economia e Finanças, que debateu bastante o projeto, levantou dúvidas, foi atrás de explicações para dúvidas, de compreender o que estava acontecendo, nós podemos ter segurança em aprovar o presente projeto. Posteriormente, acompanhemos os processos do DCLC para, inclusive, estimular uma ampla participação, um grande certame, para que a gente tenha o melhor para a nossa cidade, para a nossa população. Por isso é que eu peço o voto no PLC. Por isso eu peço voto no PLC. Mas eu queria aproveitar e falar um pouquinho, que aí também depende bastante, né? Depende do nosso acompanhamento, tá? A publicidade é necessária? A publicidade traz coisas boas para a população? Não tenho dúvida. Acabei de mencionar a história do marido de aluguel, tá? Quer dizer, quantas donas de casa, quantas mulheres, senhoras e tal, não recorreram a isso para resolver um probleminha na sua casa. Então, é importante. Informa, diz onde achar. Agora, nós temos que tomar cuidado com a publicidade que atinge a nossa infância. Tá? Temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com a publicidade preconceituosa, tá? Que sexualiza, que exclui, que segrega. Isso nós temos que tomar cuidado. Mas este projeto não diz respeito ao conteúdo da publicidade. Esse projeto diz respeito aos espaços onde elas serão colocadas. O conteúdo virá, tá, da legislação específica sobre isso. Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas não pode ser usado em horário onde crianças assistem televisão publicidade que mexam com o imaginário infantil, com bichinhos, com bonequinhos, com desenhinhos. Isso não pode haver. Tá? Então, é uma questão que a gente tem que saber acompanhar e também nos preocuparmos com ela. Mas, repito, essa é uma preocupação que a gente vai ter para além dos espaços que nós estamos agora colocando aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, para que não se faça confusão e não jogue fumaça, em nome, inclusive, de algumas coisas que podem nem ser adequadas. Tá? Então, é disso que nós estamos fazendo. Acho que a Comissão da Criança, que nós temos aqui, de Juventude, ela vai dar conta de acompanhar a utilização desses espaços. Agora, não foi isso que foi levantado, mas como ainda a discussão pode acompanhar, para que não se deturpe muitas coisas, vamos deixar isso bastante claro. Então, é essa a nossa posição, tá? Acho que a gente não pode jogar a criança com a água suja fora e nós temos que saber tratar a criança e nos desfazermos da água suja. Então, eu acho que nós temos que aprovar esse PLC. Obrigada. Queremos comunicar ao plenário que nós continuaremos com a discussão dessa matéria, mas, por enquanto, e também para atender a comunidade que aí está, nós suspendemos a sessão por 30 minutos. Essa sessão extraordinária por 30 minutos.